no livro de Romanos, no capítulo 8, e no versículo 37, 38 e 39, tem um texto que está escrito assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presentes, nem do futuro, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E baseado nesse texto, pensando nesse texto, eu quero falar com você de que não há nada que possa arrancar você de Deus, quando você está alicerçado em Deus. Quanto mais o diabo tentar massacrar você, mais você consolida em Deus. Quem está firmado em Deus, os ataques de Satanás não é suficiente para arrancá-lo de Deus, não é suficiente. Só sai de Deus quem não tinha estrutura em Deus, porque aí qualquer vento leva. Mas quem está alicerçado em Deus, quanto mais o vento sopra, mais ele segura no alicerce poderoso chamado Jesus de Nazaré. Então não há nada que possa desmontar a sua vida, porque o texto está dizendo: mas em todas essas coisas, apesar de ter todas as turbulências do mundo, apesar de ter todas as dificuldades, apesar de ter todas as perturbações do mundo, e apesar de tudo isso, a Bíblia está dizendo: somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Jesus. Jesus nos amou, então nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, como diz o texto aqui que nós acabamos de ler. Então, Jesus é realmente a estrutura de cada um de nós. E se nós estivermos firmes nessa estrutura, não há o que possa derrubar. Pensa numa casa construída sem alicerce e em cima da areia, como Jesus fala isso, né? Uma casa em cima de areia, você vai lá e está lá. Se vier um vento, se vier uma enchente, leva ele de boa, tranquilo. Agora pensa numa casa em que você cava aí, tipo uns 2, 3 metros de profundidade, se for uma terra normal. Mas se for rocha, cava ele até chegar na rocha e bate o concreto. Faz uns furinhos de ferro lá, bate o concreto, põe a estrutura e você vai ficar tranquilo. E faz aquelas estruturas bem fortes, vai ventar, vai chover, vai ventar de novo. E aí você olha assim, está seguro, aqui realmente está bem feito, está seguro. E não, os ventos não arrancam, por causa da estrutura que é forte. É essa estrutura que nós chamamos de Jesus de Nazaré, que a Bíblia diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse amor é poderoso, forte o suficiente para manter qualquer um que cola nele seguro e vento nenhum vai derrubar. Então, quero deixar com você essas coisas, que nós somos mais do que vencedores. Porque se você pensar em alguém que vence, você é vencedor. A Bíblia está dizendo mais que vencedores. É como se você vencesse, mas já está programado para vencer de novo, e aí você vai ficar velho, está programado para vencer de novo, vai morrer, e vai morrer com a vitória, já venceu de novo, e vai morar no céu. Ninguém pode tirar sua vitória. E isso é ser mais do que vencedor. E Deus nos chama para vencer, e eu quero deixar como tema dessa palavra, chamados para vencer. Você foi chamado 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 para vencer. Deus chamou Abraão. Abraão venceu. Deus chamou Gideão. E Gideão venceu a batalha que ele foi chamado para vencer. Deus chamou Davi. Davi venceu. Deus chamou Moisés. E Moisés venceu. Levou a terra até chegar na terra prometida. Faltava apenas atravessar uma montanha e um rio para chegar do outro lado. E Josué acabou de completar a vitória. Deus então chamou Jeremias para ser profeta. Deus chamou Isaías para ser profetas. E eles
foram chamados e conseguiram completar a tarefa que Deus lhe deu, porque qualquer um que é chamado por Deus e se firma em Deus, não quebra. A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não se quebra tão fácil. O que é um cordão de 3 dobras? É o cordão que é feito a pessoa em Cristo Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. O cordão de 3 dobras não quebra, ou não se quebra tão depressa. Se você estiver ligado nesse cordão, Pai, Filho e Espírito Santo, você não vai quebrar. Pensa numa empresa que quebra fácil quando não tem estrutura, mas pensa numa empresa estruturada realmente. Vai demorar muito para quebrar, porque tem estrutura. Agora pensa em alguém chegar e afoitamente achar que está em Jesus, mas não estando em Jesus, vai quebrar. Mas se você estiver em Jesus, você vai estar sólido na palavra de Deus. Por isso que crente tem que ler Bíblia, porque a solidez é a palavra. A palavra é a solidez do crente. Quando você está alicerçado na palavra, significa que a palavra está dentro de você. A Bíblia diz assim: vocês precisam estar em mim, e eu estando em vocês. Estai em mim e eu em vós. Significa, vocês precisam estar em mim e eu preciso estar dentro de você. Foi o que Jesus disse: estai em mim e eu em vós. Assim, o mundo vai saber que vocês são meus discípulos. Mas precisamos estar dentro de Deus. E Deus, palavra dentro de nós. Você tem que engolir essa palavra todo dia, comer a palavra. Precisa comer a palavra todos os dias. Deus então chama os apóstolos. Jesus chamou Pedro, Tiago, João, foi chamando Bartolomeu, Tomé, foi chamando todo mundo, foi chamando Judas, chamou Matias, foi chamando todo mundo. E eles venceram, porque eles estavam estruturados em quem os chamou. Jesus chamou, eles se estruturaram em Jesus, na palavra de Jesus, e venceram. Você sabia que todos os apóstolos morreram de uma morte não natural? Todos morreram de morte matada, digamos assim. Todos foram ceifados a vida. E de alguma forma, teve gente que morreu degolado, teve gente que morreu tirado toda a pele, todo o couro, foi tirando a pele da pessoa inteirinha. Teve gente que morreu arrastado em carruagem, amarrado pelas pernas, e foi rebentando até que se despedaçou, desintegrou as peças do corpo. E um deles, disseram: você vai morrer, e você é um dos que vai para a cruz, porque a maioria não foi para a cruz. Mas sabe quem morreu crucificado? Pedro. E quando ele foi morrer, ele disse para os seus algozes: olha, eu posso pedir um favor para vocês? Pode pedir. Eu preciso que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. Eu sou inferior, me ponha de cabeça para baixo. E eles atenderam a solicitação de Pedro, e crucificaram Pedro de cabeça para baixo. Todos tiveram força, vencendo a morte, e não desistindo e não negando Jesus, porque eles estavam alicerçados em Cristo Jesus. Fomos chamados para vencer, mas a gente não vence como for uma folha de papel levada pelo vento. A gente vence estruturado numa rocha chamada palavra de Deus. Esta é uma rocha firme para cada um de nós, palavra de Deus. Somos mais do que vencedores, porque fomos chamados para vencer. Você foi chamado para vencer. Você foi chamado para vencer. Você foi chamado, você foi chamada para vencer. E você não é um vencedor, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Por isso essa palavra precisa estar estruturada na sua vida. E ninguém pode fazer isso por você. Oh, meus irmãos, ninguém pode fazer isso por você. Já pensou, você pedindo assim: pastor Fabiano,
Eu estou muito sem tempo de ler a Bíblia, mas eu preciso estar estruturado. Então, essa semana, se eu ler para mim, não vai funcionar, não vai decolar. Irmã Fernanda, eu não estou conseguindo ler Bíblia. Mas essa semana você pode ler por mim? Estrutura, eu preciso de muita estrutura. E muitos fazem isso. Gente, eu estou muito precisando da presença de Deus. Você pode fazer uma campanha de oração por mim? Vou entregar meu nome no ministério de intercessão, porque eu preciso de estrutura. O ministério de intercessão é bom, ele vai orar e Deus vai te dar alguns livramentos, está tudo certo. Mas estruturar a sua vida, não, é você que estrutura, você lendo, você orando, você buscando a presença de Deus. É a mesma coisa de alguém pensar assim, gente, eu estou muito mal, eu estou ficando doente, eu estou ficando com diabetes, eu estou ficando com isso, com aquilo outro, e eu estou precisando de gerar saúde. Aí eu digo assim, Denis, você pode fazer um regime por mim? Por favor, você pode. Você é um cara forte, faça regime por mim. Que eu preciso melhorar minha saúde, faça regime por mim. Assim são as pessoas que buscam intercessores. Não está errado pedir intercessão para dar livramento, mas pensar que vai buscar intercessores para ter estrutura com Deus, não vai, é você que tem que buscar. Na minha vida, sou eu que preciso buscar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, eu preciso buscar. Já pensou você precisar de fortalecer a sua vida, está ficando doente, aí você fala assim, pastor Joseni, eu estou muito mal, vê se você toma umas vitaminas por mim. Toma aí umas vitaminas, vitamina C, vitamina D, toma um complexo do B12 aí, bem estruturado, toma por mim, eu preciso melhorar minha saúde. Mas Rosângela, por favor, tome muito remédio, porque eu preciso ter saúde. Não dá. Somos mais do que vencedores, porque a palavra de Deus entrou em nós. A palavra entrou na minha vida, por isso sou mais que vencedor. Mas eu preciso ter essa palavra na minha vida, e eu preciso reforçar-me com essa palavra todos os dias. Se você ainda estava na dúvida de entrar na campanha para ler Mateus no mês de dezembro, eu aconselho você, entra nessa campanha, porque você precisa da palavra de Deus. E eu acredito que todo crente tem esperança de entrar no céu. Mas como é que uma pessoa pensa que vai para o céu, não lê, não ora, não busca a Deus, não trabalha para Deus, e leva a vida de boa? Mas se a pessoa quer entrar no céu, precisa primeiro deixar o céu entrar em si mesmo. Não tem como entrar no céu se o céu não entrar em você primeiro. É impossível. É impossível entrar no céu antes do céu entrar na gente. Quando eu digo céu entrar na gente, é Pai, Filho, Espírito Santo, que é o céu, precisa estar na minha vida por completo. Aí o céu está aberto para mim, porque o céu já está aqui. É quando ele disse, estai em mim, e eu em vós. Assim o mundo saberá que você é meu discípulo. Quem é discípulo do Senhor Jesus aí, dá um glória a Deus. Você foi chamado, você foi chamada para vencer. Diga para alguém do seu lado, você foi chamado para vencer. Nós fomos chamados para vencer, e não é aquela questão assim, pensa em alguém que vai disputar um campeonato, vamos falar aí, ó. E eu fiquei sabendo que teve Stock Car aqui em Cuiabá. O governador fez uma estrutura, né? Para poder receber muita coisa. E, inclusive, veio o pessoal fazer corrida. Fiquei sabendo disso. E agora pensa numa corrida de carro, pensa nas pessoas que têm capacidade de correr e fala para ele assim, você vai ganhar a corrida, mas você não tem carro. Você não vai ter carro, mas vai ganhar a corrida. Como você vai correr? Não sei, se vira. Aí ele vai correr sem carro e vai ganhar a corrida dos que estão de carro. Ele não vai nem entrar na pista, porque ele não tem nenhuma condição. Não tem. Pensa você fazer um campeonato de bicicleta, mas você vai de a pé. Todo mundo de bicicleta anda 10 quilômetros, e você vai de a pé. Você vai ganhar a corrida? Não vai, você não tem nenhuma condição de competir. E é disso que eu estou falando. Deus nos chamou para vencer, mas Ele dá
condição para você vencer. É como alguém que vai fazer uma corrida, mas tem um carro bom. É um piloto bom, mas tem um carro bom. Tem combustível de primeira. Tem tudo de primeira. Então ele tem condição de competir e vai vencer. E pode vencer. Ou disputar de igual para igual. É isso que Jesus faz. Ele dá condição. Ele capacita-nos para vencer. Ele nos capacita para vencer. João 6,38. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 39. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que eu não perca nenhum de todos aqueles que Ele me deu. Eu não vou perder nenhum dos que me deu, e que eu os ressuscite no último dia. Quem é de Deus não vai se perder. Ele não pode, ele não vai perder nenhum daqueles que vieram para ele. E ainda vai ressuscitar no último dia. Você vai experimentar a ressurreição em Cristo Jesus. Porque você foi chamado para vencer. E a ressurreição é uma das vitórias. Nós vamos ressuscitar em Cristo Jesus. Versículo 40. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus pode até não ser compreendido por muitas pessoas, mas quem entende, está garantido para morar no céu, está garantido para viver com Ele, está garantido para fazer a corrida com condição. Sabe uma condição poderosa que Ele dá? Eu gosto dessa condição, porque Ele nos chamou e colocou dentro de nós o Espírito dEle mesmo, o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que nos ajuda todos os dias, nos dá entendimento, nos livra das tentações. Quando a gente ora, Ele nos leva, Ele nos conduz, e Ele nos livra de fracasso. Ele vai dando condição todos os dias. Quem ora sempre recebe a orientação de Jesus. Quem lê Bíblia sempre recebe o ensinamento de Jesus. E é por isso que nós continuamos caminhando, porque Ele continua dirigindo a nossa vida. Se Jesus não dirigisse a nossa vida, já tínhamos nos perdido no meio do caminho, mas nós estamos tendo clareza, a luz de Deus, estamos tendo condição de caminhar e olhar para frente e entender a lucidez da vida cristã, é porque Ele cuida de nós, o Espírito Santo está cuidando de nós, está cuidando de você, porque você foi chamado para vencer. Mas para isso, 3 coisas importantes. Você precisa fazer a vontade de Deus na sua vida. Segundo, você precisa se cuidar para não se perder. Porque há muitas pessoas se perdendo no meio do caminho. Já pensou você caminhar aí na rua, sem enxergar nada, no escuro? Não tem como andar no escuro. E sem a presença de Deus é andar no escuro. É andar no escuro. Nós precisamos da presença de Deus para iluminar o nosso caminho. Jesus disse assim: quem anda de dia não tropeça. E sabe o que é andar de dia que Jesus disse? É andar no Espírito Santo. É andar na presença de Deus. Quem anda na presença de Deus não tropeça. Mas se andar sem a presença, vai tropeçar. E a terceira, então a primeira é fazer a vontade de Deus. A segunda é o cuidado para não se perder. E a terceira é: eu ressuscito você no último dia, disse Jesus. Você será ressuscitado no último dia. Então você foi chamado para vencer. O segundo ponto que eu quero comentar com você nesta noite é: Jesus orou para dar tudo certo com você. Ele já fez essa oração. Jesus orou por mim e por você para dar tudo certo. Isso está escrito aqui no livro de João, no capítulo 17, versículo 11. Agora, não ficarei mais muito tempo no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou junto de ti, Pai Santo, protege-os no teu nome, o nome que me deste,
para que sejam um, assim como nós. Jesus estava falando com o Pai. Nós, eu e o Senhor, somos um. Versículo 12. Enquanto eu estava com eles no mundo, protegi-os e os defendi no teu nome. Enquanto eu estava com eles no mundo, eu os protegi e os defendi no teu nome. E nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Versículo 13. Mas agora eu vou para junto de ti. Digo dessa forma, enquanto ainda estou no mundo com eles, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Gente, que oração mais poderosa foi essa que Jesus fez. Jesus está dizendo, olha, enquanto eu estava com eles no mundo, eu defendi eles e os protegi. E Jesus está conosco aqui no mundo para nos defender e nos proteger. Mas precisamos estar debaixo das suas asas, debaixo da cobertura dele. Então ele vai proteger os que são deles, os que estão na dependência dele. Você precisa depender de Deus para que ele te proteja sempre. Aqui é a oração de proteção que ele fez para cuidar de mim e cuidar de você, para cuidar da nossa vida. João 1 João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Gente, se alguém vacilar, nós temos alguém para proteger, nós temos um advogado para pleitear a nossa causa. É como se a gente, mais ou menos assim, você cometeu um delito, contrata um advogado, e ele vai lá falar por você, fazer todos os documentos para você se livrar da pena, ou para diminuir a pena, ou para dizer que você não tem culpa. Então você tem um advogado aqui, vai resolver. A Bíblia está dizendo que Jesus é o nosso advogado. Se a gente erra, quando a gente chega, Deus tem misericórdia, imediatamente Jesus chega assim, perdoa, Pai, porque eu estou cuidando deles. Dê mais uma chance para ele, dê mais uma chance para ela. Jesus é o nosso advogado, está sempre intercedendo diante do Pai. Dá mais uma chance para ele, dá mais uma chance para ela. Eu estou cuidando, vai dar tudo certo. Ele vai melhorar, ele vai crescer, ele vai parar de errar. Aí a gente fica 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos errando, e daí Jesus está lá, continua lá. Ele vai parar, ele vai melhorar, Pai, ele vai se restabelecer. Aí de repente a gente fala, o que eu fiz? Me perdoa, meu Deus. Aí a gente abre os olhos e começa a servir a Deus de verdade. Aí ele chega lá para o Pai, fala, e eu falei para o Senhor que ele ia melhorar. Está aí, meu filho melhorou, cresceu, agora ele está fazendo a minha obra. Quantos de nós já ficamos muito tempo errando, depois a gente acorda, meu Deus tem misericórdia, e Jesus continuava intercedendo. Por isso nós voltamos para Ele, por isso nós restabelecemos a nossa vida, por isso aqueles pecados que praticávamos, a gente parou, conseguiu parar, por causa da intercessão. Está aqui o nosso intercessor Jesus, orou, e ainda é o nosso advogado. Hoje Ele é o nosso advogado. Além de ser o advogado, Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós, e fica lá advogando ainda, cuidando da nossa causa. Diga para alguém do seu lado, você tem um advogado poderoso demais. Não é moleza, não é qualquer advogado. Você tem o advogado. Você pode juntar todos os advogados do Brasil, nem sei quantos são, quantos milhões são, mas deve ser na casa de milhões, sabe, quase milhões. Ou você pode arrumar todos os advogados do mundo, nenhum, ou todos eles juntos não conseguem fazer uma petição tão poderosa como Jesus sozinho faz. Então você tem o advogado, que prescruta Deus o suficiente para poder dizer, deixa comigo, Pai, e eu vou continuar dando um jeitinho lá, até que ela saia dessa situação difícil. E aí a gente consegue sair. Quando a gente sai, a gente fala assim, meu Deus, quanto tempo eu vacilei. Obrigado, Jesus, obrigado. E a gente celebra quando
conseguimos vencer pecados e pecados terríveis. A gente celebra. Eu sei que poderia contar muitas histórias aqui, mas eu fui uma pessoa muito encrenqueira em muitas áreas. E eu recordo que eu era encrenqueiro, assim, com os pastores, e eu era justiceiro, digamos assim, era aquela pessoa que tudo tem que estar 100% correto. Se não tiver, eu já entrava de sola e dizia, está tudo errado o que vocês estão fazendo. Depois eu descobri um dia, Jesus falou comigo, você é arrogante, você é prepotente, e eu vou dar uma lição em você, para você mudar a sua história. Isso aconteceu em 2007 ou 2008, mais ou menos assim, não recordo a data. E aí eu sei que o negócio foi tão sério, que eu fiquei mais de ano lamentando em eu ser tão difícil de lidar. Aí o dia que Deus mudou a minha vida, foi até um dia que a minha esposa olhou para mim e falou assim, você está começando a melhorar. Eu falei, meu Deus, muito obrigado por um elogio, porque ela nunca via um negócio desse de bom, porque eu era encrenqueiro demais. Ainda bem que vocês, a maioria que estão aqui, não me conheceu na época que eu era encrenqueiro. Aí você vê um Deus desse que consegue tirar você de um emaranhado que você sozinho não consegue sair, e Deus disse para mim assim, eu vou tirar você dessa. E aí eu comecei a jejuar e orar, e me humilhar, e comecei a sondar tudo o que eu falava, que eu fazia, que não tinha nada a ver. Era só uma questão de justiça própria. E aí eu consegui entender e me libertei disso. E eu celebrei muito. E eu celebro até hoje. Mas eu organizei assim de tal forma, que eu ainda tenho várias pessoas que pegam no meu pé todo dia. Para mim não voltar a errar de novo em erros que muitas vezes a gente possa cair e achar que está tudo certo. João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui, 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, porque Deus Ele vai mostrar para você o seu erro, mas cabe a você querer confessar ou não. Quando Jesus mostrou os meus erros, e eu entendi, e falei, agora eu vou batalhar por isso, até eu conseguir me livrar de todos eles. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, 3 coisas importantes nessa fase aqui, de que Jesus orou por mim. A primeira coisa é que Ele disse, eu protegi você. Então, se eu estou aqui vivo e são, porque Ele me protegeu, mesmo andando errado, Ele me protegeu. Você está aqui, sabe por quê? Porque Jesus protegeu você. A santidade do Pai pode arrasar todo mundo de uma vez, mas Jesus veio como advogado para nos proteger. A Bíblia diz que Ele é o nosso advogado. Está aqui o texto, eu li para você. Ele é, 1 João 2,1, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem, mas se por acaso vocês pecar, lembre-se, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado, é por isso que você está de pé, é por isso que eu estou de pé, porque Ele advoga a nossa causa. Então eu protegi você, eu defendi você. A segunda coisa que a gente vê nisso aqui é que vocês recebam a felicidade de Deus na sua vida, no seu coração. E a terceira coisa que a gente vê nesse texto aqui é um advogado fiel. E sabe por que Ele é fiel? Porque Ele é fiel ao propósito dEle. Porque se dependesse da nossa fidelidade uns com os outros, da nossa fidelidade a Deus, da nossa fidelidade com a palavra, da nossa fidelidade com a oração, com o jejum, se dependesse da nossa fidelidade, já não existia mais nada, já estávamos arrasados. Mas não,
é a fidelidade dele com o projeto dele de nos resgatar e nos levar para um nível mais alto, mesmo nós não valendo muita coisa. Mesmo que Deus olhe lá do alto e diz assim, ó, Domingos, você não vale um pequeno ruído, mas eu tenho um propósito na sua vida, vou cuidar de você, vou proteger você, vou colocar um advogado, o filho, para cuidar de você, até chegar aqui no céu. Porque se ele descuidar um pouquinho, a gente fracassa e não volta mais. Mas é porque ele é fiel ao projeto que ele tinha de salvar os perdidos. E nós, como perdidos, fomos achados. E agora ele vai nos levando dia após dia até chegar lá no céu. Mas nós precisamos estar atentos. Terceiro e último ponto. Vou ver se eu concluo com 7 minutos. Você foi chamado para dar certo. Você foi chamado para dar certo. Fala para alguém do seu lado. Você foi chamado para dar certo. João 15:16. João 15:16 diz assim: não me escolheste vós, ou não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto vocês pedirem ao Pai, no meu nome, eu vou conceder para você. Eu escolhi vocês para que vocês possam dar certo, e assim tudo que vocês pedirem ao Pai, eu vou interceder por você para dar certo, para o Pai liberar. Aí você pede: Senhor, eu quero uma bênção assim. Aí você vai e recebe, mesmo fazendo coisas que muitas vezes não eram o que Deus tinha para fazer, ou quisesse que nós fizéssemos, mas aí Ele libera, porque nós temos um advogado fiel, Jesus, que intercede por nós e pede para Deus liberar a bênção. E Deus libera a bênção poderosa. E eu lembro que eu orei e pedi a Deus: Senhor, eu quero uma esposa maravilhosa, e Deus deu, mesmo eu não sendo esse maravilhoso, mas ela é. Então Deus atende oração. Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Há um decreto no céu do seu chamado, e todas as coisas contribuem para o bem do seu chamado. Está escrito, está aí o texto, está aqui o texto, Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, dos que foram chamados pelo decreto de Deus. Você foi chamado para dar certo, você foi chamado para dar certo, você foi chamada para dar certo. 1 Tessalonicenses 5:24, fiel é quem chamou vocês. Ei, meu Deus do céu, é Ele que é fiel, é Ele que é fiel, não somos nós. Fiel é o que chamou vocês, e o qual vai fazer dar certo. Está aqui o texto. Fiel é quem chamou vocês. 1 Tessalonicenses 5:24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus vai fazer dar certo, porque Ele é fiel. Não por causa de nós, não, é por causa do chamado dEle, por causa do projeto dEle, por causa da proposta dEle, e por causa da misericórdia dEle na minha vida. Então Ele vai me ajudar a dar certo. Deus vai cuidar de você para dar certo. 1 Coríntios 28:2, e Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis deste mundo, e Deus escolheu as coisas que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne, para que nenhum de nós se vanglorie. Ninguém pode bater no peito e dizer: olha, eu estou aqui porque eu sou bom, eu estou aqui porque eu entendo, eu estou aqui porque eu fiz por merecer. Não, a Bíblia está dizendo que Deus escolheu a nós, pessoas comuns, pessoas vis, para que ninguém bata no peito dizendo que é alguma coisa. Mas estamos aqui por causa da misericórdia dEle, é a bondade dEle na nossa vida, é por isso que estamos aqui.
Você está aqui, você é salvo, está se preparando para entrar no céu, porque Ele é bom, porque a misericórdia dEle dura para sempre, porque Ele é fiel ao chamado que Ele tem, porque o propósito dEle é salvar os perdidos, do qual nós somos os principais perdidos. E Deus escolheu a gente para morar no céu. Tenha isso como algo extraordinário, que um Deus grande e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que ocupa o céu tão grande, tão tremendo, Ele desceu para morar comigo, para me levar para Ele. É grande demais. É grande demais um projeto para nós. 2 Tessalonicenses 2,14. Ele os chamou para isso, por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus nos chamou, por meio do Evangelho que Paulo pregava, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus nos chamou através do Evangelho, para nós tomarmos posse da glória de Deus na nossa vida. Ei, tome posse da glória de Deus na sua vida. Tome posse da unção de Deus na sua vida. Tome posse do poder de Deus na sua vida, porque está aqui o Evangelho, que a Bíblia diz que Ele nos salvou pelo Evangelho, para que nós tomemos posse da glória de Deus na nossa vida. Ei, você foi chamado para dar certo. Diga para alguém do seu lado, você foi chamado para dar certo. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. 2 Timóteo 1:9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. E aqui está o texto que eu comentei com você várias vezes, que Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Então Ele nos vocacionou, nos tirou para Ele, nos trouxe para Ele, uma santa vocação, não segundo as obras, as nossas obras, porque não há obra em nós, não há capacidade em nós, não há entendimento em nós, não há força em nós, não há inteligência em nós, capaz de atrair a glória de Deus. Não atraímos nada. O nosso pecado nos afasta de Deus, mas por causa da vocação dele, do chamado dele, do propósito dele, não segundo as nossas obras, mas segundo o propósito dele. Ele tinha um propósito de tirar você das trevas para levar para o céu. Ele tinha um propósito de me tirar das trevas e me levar para o céu. Então, por causa desse propósito, dessa santa vocação, Ele nos levou em Cristo Jesus. Antes mesmo de fundar o mundo, Ele já tinha a ideia de salvar cada um de nós. Ele já olhava e dizia: olha, eu vou levar o Elton para mim, eu vou levar o Demilson para mim, eu vou buscar a Olga, eu vou buscar o Sidney, eu vou buscar a Rosângela, eu vou buscar a Rosane, eu vou buscar cada um deles, o Ronilson, eu vou buscá-los. E Ele veio buscando cada um de nós, e agora nós estamos aqui nos preparando para morar com Ele, por causa da santa vocação dEle, por causa do propósito dEle. Não que nós tínhamos alguma coisa boa, não, é a graça, é a misericórdia, é a bondade. Por isso Ele te chamou para dar certo, não porque nós queríamos, nós nem sabia de nada, mas Ele foi lá e tocou em nosso coração, e os nossos olhos se abriram, e nós que dissemos: eu quero esse Jesus, porque Ele clareou a nossa mente, o nosso coração para vê-lo. E é por isso que estamos aqui. Nós fomos chamados para dar frutos, para dar certo. Você foi chamado para dar certo. Eu ainda tinha algumas coisas aqui para falar, mas eu quero fazer uma conclusão aqui. E nessa conclusão, eu quero só lembrar você, que você foi chamado para vencer. Você pode repetir: eu fui chamado para vencer?
Deus chama e dá condição para a gente vencer. Sabe qual é a condição? Assim como um piloto precisa de um carro, precisa de combustível, Ele nos deu o Espírito Santo para vencer. E colocou um advogado bem pertinho. Toda vez que a gente erra, a gente pede perdão, o advogado vai lá e pleiteia a nossa causa, e Deus continua na nossa vida. A presença de Deus continua na nossa vida. E Jesus orou por nós para darmos certo. Ele intercedeu por nós. E é por isso que você foi chamado para dar certo, porque Ele já orou para que dê tudo certo. E vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo e já deu tudo certo em nome de Jesus. Você foi chamado para dar certo. Amém? Você pode dizer, eu fui chamado para dar certo? Então eu quero convidar você para fazer uma adoração poderosa, dizendo para Deus que você foi chamado para dar certo, e que vai depender de Deus, depender da palavra de Deus, buscar a Deus, buscar a unção de Deus, e vai mergulhar em Deus. Mergulhar em Deus é mergulhar na palavra de Deus. Não deixa a tal preguiça tirar você da Bíblia, não. Tira, você pode tirar até seu WhatsApp, pode tirar até seu Facebook, pode tirar seu Instagram, mas não tira a Bíblia da sua vida. Não tire a palavra de Deus da sua vida. Você pode até cancelar uma rede social, mas não cancele a Bíblia da sua vida. Mas as pessoas preferem rede social do que Bíblia. Não estou dizendo para você largar a rede social, mas não tire a Bíblia da sua vida. Continue com Jesus. Continue com a palavra. Continue com a oração. A palavra precisa estar vivo dentro de nós o tempo todo. Porque o tempo todo Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Mas a palavra de Deus precisa estar em nós. Glória a Deus.